Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Lucas Durães e hoje a gente vai começar o nosso curso de raciocínio lógico para concursos, ok? Quem não me segue no Instagram, meu Instagram é @proflucasdurães e o meu canal no YouTube é Professor Lucas Durães, então não esquece de seguir o Instagram e nem se inscrever no canal, ok? Então sem mais delongas, vamos lá. Pessoal, a gente vai começar falando sobre o raciocínio lógico propriamente dito, né? A gente vai estudar essa parte de lógica proposicional, sentencial, bivalente. São todos nomes sinônimos, tá? Também pode vir como lógica aristotélica, ok? Então, você viu algum desses nomes, a gente está falando dessa parte de lógica de proposições, estruturas lógicas, enfim. Vamos lá. Pessoal, para a gente começar, a gente tem que entender o que vem a ser uma proposição, ok? Essa nossa parte da lógica vai estudar justamente essa parte esse estudo das proposições, né? Então a gente já tem que começar entendendo o conceito. Então o conceito é o seguinte, é uma sentença declarativa, ok? Declarativo, isso aqui é muito importante, tem que estar declarando algo com sentido completo, tá? E tem que ser algo que eu consigo valorar em verdadeiro ou falso, ok? Novamente, uma sentença declarativa, uma declaração de alguma coisa em que eu consigo dizer se aquilo é verdadeiro ou falso. E aqui eu coloquei alguns exemplos. Ó. Pedro é alto. Tá vendo? Isso aqui é uma sentença declarativa, eu estou declarando algo e tem um sentido completo, ok? Eu consigo dizer se isso é verdadeiro ou falso, entendeu? É uma frase que eu sei valorar em verdadeiro ou falso, né? Um outro exemplo aqui. 2 mais 4 é igual a 9. Também é uma proposição, embora seja uma expressão matemática, né? Mas eu estou dizendo uma proposição ali, eu estou declarando uma coisa ali, ó. 2 mais 4 é igual a 9, ok? Eu sei que isso é falso, né? Mas essa parte da gente dizer se é verdadeiro ou falso não nos interessa agora. Eu quero que você entenda o seguinte, que é uma sentença declarativa que pode ser valorada em verdadeiro ou falso, ok? Mais um exemplo aí é: eu gosto de estudar raciocínio lógico. Tá vendo? É uma sentença declarativa, estou afirmando algo, tá? E tem um sentido completo ali, eu consigo valorar isso em verdadeiro ou falso. Beleza? Então vamos lá. Às vezes as bancas gostam de cobrar o que não é proposição, entendeu? Então eu fiz aqui uns tópicos aqui que a gente vai falar sobre cada um deles, sobre o que não é proposição, beleza? Então vamos lá, o que não é proposição? Sentenças interrogativas, tá? Como o próprio nome já diz, são perguntas, ok? São perguntas, ok? Então um exemplo aqui, ó. Exemplo. Como foi o seu dia? Como foi o seu dia? Um outro exemplo aqui. É... André joga futebol. Então, pessoal, perceba o seguinte: o que vai caracterizar essa sentença interrogativa? O ponto de interrogação, ok? Então, vi o ponto de interrogação, de cara eu já sei que não é proposição, beleza? Próximo tópico aqui, sentenças exclamativas. O que esse nome já vai me lembrar? O ponto de exclamação, né? Como o próprio nome diz, são exclamações. Exclamações. Aí vamos lá, alguns exemplos aqui. Que belo dia. Que belo dia. Aí você pode pensar o seguinte: ah, mas que belo dia. Pode ser verdadeiro ou falso, ó, mas não interessa aqui pra gente. Se você viu o ponto de exclamação, vai ser uma sentença exclamativa e por conta disso não é proposição, ok? A gente não vai entrar aqui no mérito de poder ser verdadeiro ou falso. Enfim, essa é a forma que as bancas cobram, entendeu? E isso que a gente tem que entender para a gente poder acertar na hora da prova. Então, sentença exclamativa, viu o ponto de exclamação, não é proposição. Beleza? Sentenças imperativas. Sentenças imperativas são ordens, ok?
são ordens. Então aqui a gente tem que entender um pouquinho de português, né? Quando o verbo ele está no modo imperativo, no sentido de ser uma ordem, ele não essa sentença não vai ser uma proposição, ok? Vamos lá ver um exemplo aqui. Quer ver? Pegue o seu caderno. Pegue o seu caderno. Tá vendo que o verbo pegar está no modo imperativo? No sentido de ser uma ordem. Pegue o seu caderno. Entendeu? Vá e vença. Um outro exemplo. Enfim, quando o verbo, eu identifiquei o verbo no modo imperativo, tá? No sentido de ser uma ordem, eu sei que não vai ser proposição. Beleza, pessoal? Vamos seguir então. Ó, o que que não é proposição também? Sentenças abertas, tá? Sentenças abertas. Isso aqui é muito importante, às vezes as pessoas têm um certo tipo de dúvida, mas eu vou explicar aqui para vocês. Sentenças abertas é o seguinte, o sujeito não está bem definido, ok? Vou colocar um exemplo aqui e vai ficar mais fácil de você entender. Ó, perceba o seguinte. Ele ama português, um exemplo. Ele ama português. Pessoal, eu sei quem ama português. Eu sei de quem que essa sentença ela tá afirmando isso aqui. Esse ele aqui, eu não sei dizer quem é. Entendeu? Então, por eu não saber de quem está falando, entendeu? Isso aqui a gente chama de uma sentença aberta e por conta disso não é uma proposição. Para ser uma proposição, eu preciso saber do que está falando, entendeu? Se fosse João ama português, beleza, tá falando do João, eu sei. Mas quando vem aqui ele, eu não sei de que está falando, entendeu? Então, por conta disso, também não é uma proposição, essas sentenças abertas. Vou colocar um outro exemplo aqui. A casa dela a casa dela fica na rua de baixo. Ó, analisa essa seguinte sentença aí. A casa dela fica na rua de baixo. Eu sei do que tá falando. Tá vendo? A casa dela, eu não sei a casa de quem. Não sei. Aqui, então, pra gente, ó, não confunda com o português, beleza? A gente tem que saber separar bem aqui quando a gente está estudando essa parte de raciocínio lógico com a parte de português. Nesse caso aqui, para o raciocínio lógico, o sujeito ele não está bem definido. Eu não sei de quem que está falando, do que está falando. Entendeu? Então, por conta disso, essa casa dela, a casa dela quem? Eu não sei. Entendeu? A questão não me dá essas informações. Então, por conta disso, para o raciocínio lógico, essa sentença ela é uma sentença aberta e por conta disso não vai ser proposição. Beleza? Função proposicional. Próximo tópico aqui agora. São expressões desse tipo aqui, ó. X mais 2 é igual a 10. Pessoal, eu consigo dizer se isso é verdadeiro ou falso? Lembrando, raciocínio lógico, a gente está falando de raciocínio lógico. Não é para você pegar isso aqui e resolver. Passar o 2 para o outro lado subtraindo e encontrar x igual a 10 menos 2 que vai dar 8. Não é isso. A gente não vai resolver esse tipo de coisa aqui. Eu quero que você me diga o seguinte. Essa sentença x mais 2 é igual a 10. Eu consigo dizer se isso é verdadeiro ou falso? Não consigo dizer. Porque o x depende do valor de x, né? Vou até colocar aqui, ó. Depende do valor de x. Então, pessoal, a função proposicional é como se fosse uma sentença aberta. Eu não sei quem é o x. Por exemplo, se o x fosse 2, quanto que é 2 mais 2? É 4. 4 é igual a 10? Não. Então, nesse caso, seria falso. Mas se o x fosse 8, 8 mais 2 é 10. E 10 é igual a 10. Nesse caso, seria verdadeiro. Mas nesse caso aqui, analisando essa sentença aqui, ó, x mais 2 é igual a 10. Isso é uma proposição? Não é. Ok?
Não é porque eu não sei o valor do x. Lembrando que a gente não tem que descobrir o valor do x. Eu não tenho que calcular o valor do x. Beleza? A veracidade dessa sentença depende do valor de x. Então, por conta dessa dependência do valor de x, não é uma proposição, porque eu não sei. Pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Beleza? Então, vamos continuar, pessoal. E por último, agora, os paradoxos, tá? O que são os paradoxos? Ó, paradoxos são sentenças contraditórias. Contraditórias. Ah, mas professor, o que é uma sentença contraditória? Vou colocar um exemplo aqui e a gente vai entender. Por exemplo, ó, esta frase é falsa. Vamos analisar essa sentença aqui. Pessoal, vamos supor que ela seja verdadeira. Vamos supor que ela seja verdadeira. Se ela é verdadeira, o conteúdo dela tem que ser uma verdade, ok? Mas o próprio conteúdo dela fala que essa frase é falsa. Então a gente tem uma contradição, beleza? A gente tem uma contradição. Por outro lado, vamos supor que essa frase seja falsa. Se eu tenho uma sentença que é falsa, a verdadeira vai ser o contrário dela. Então perceba o seguinte, vamos supor que essa proposição ela seja falsa. Então esta frase é falsa, é falso. O verdadeiro seria essa frase é verdadeira. Mas por hipótese, eu coloquei que ela é falsa. Então, novamente, é uma contradição. Beleza? Às vezes pode ser um pouco complicado para você entender de início, mas o que as bancas costumam cobrar é principalmente esse conceito de paradoxo. Você entender que são sentenças contraditórias e geralmente os exemplos que as bancas cobram são coisas desse tipo. A frase dentro destas aspas é uma mentira, esta frase é falsa, eu sou mentiroso, entendeu? Então expressões desse tipo de alguém se contradizendo, entendeu? Então quando a gente for tentar valorar em verdadeiro ou falso, eu sempre vou encontrar uma contradição com o próprio conteúdo da sentença declarativa, ok? Então, os paradoxos são sentenças contraditórias e, por conta disso, não são considerados proposições, tá? Porque uma proposição eu tenho que valorar ou em verdadeiro ou em falso, ok? Então, nesse caso, tendo essa contradição, eu não consigo valorar, por conta disso, não é uma proposição, ok, pessoal? Vamos seguindo então. Ó, uma observação importante. Se não há verbo, não há proposição, ok? Para ser proposição, tem que ter verbo. Exemplos. Exemplo 1 aqui. A minha casa. Exemplo 2. A bola de futebol. Vamos lá. Pessoal, vamos analisar esse primeiro exemplo aí que eu coloquei. A minha casa. A minha casa o quê? A minha casa caiu? Não sei. Não tem verbo. Então, se não tem verbo, não é proposição. Eu já posso eliminar de cara. Para ser proposição, tem que ter um verbo ali, entendeu? Nem que seja algo desse tipo aqui, ó. 2 mais 1 igual a 3. Esse igual aqui, ele é a mesma coisa, é igual. Eu tenho um verbo implícito aqui, ok, pessoal? Então não é que ele tem que estar escrito lá, entendeu? O igual simboliza também uma declaração. Eu estou declarando algo ali, tem um verbo ali dentro, ok? Só apagar aqui para não confundir. Então, para ser uma proposição, tem que ter verbo, ok? A minha casa, eu não tenho verbo, eu não sei o que está falando. A minha casa o quê? Não sei, então não é proposição. A bola de futebol, a bola de futebol o quê? Não dá para saber o que está afirmando. Não está declarando nada, entendeu? Para ser proposição, tem que ser uma sentença declarativa. É muito importante entender isso. Vamos seguindo então. Vamos resolver algumas questões agora para a gente poder entender como que as bancas costumam cobrar essa parte inicial, entendeu? Tem poucas questões dessa parte, pessoal, mas entender essa parte é fundamental para lá na frente, quando a gente for falar de
conectivos lógicos, lógica de argumentação. Tudo isso, se não entender o conceito de proposição, não vai entender lá na frente. Porque lá na frente tudo gira em volta das proposições, ok? Vamos lá, questão CESP 2019, questão bem recente. Considere as seguintes sentenças. A ouvidoria da Justiça recebe críticas e reclamações relacionadas ao Poder Judiciário do Estado. Item 2 aqui. Nenhuma mulher exerceu a presidência do Brasil até o ano 2018. 3. Onde serão alocados os candidatos aprovados no concurso para técnico judiciário do TJ Paraná? Assinale a opção correta. Apenas a sentença é uma proposição, tal. Pessoal, a questão está querendo saber o que é proposição, tá? Vamos lá. Item 1, vamos analisar. Ó, a ouvidoria da justiça recebe crítica. Ó, eu tenho um verbo aqui. Eu tenho aqui do que eu estou falando, né? Estou falando da ouvidoria da justiça. Recebe críticas e reclamações relacionadas ao Poder Judiciário do Estado. Isso aqui é uma proposição, ok? Isso aqui é uma proposição. Vou botar aqui certo. Pra gente relembrar. Então, esse item 1 é uma proposição. Não tenho por que duvidar disso aqui ser uma proposição. Eu consigo valorar, ou melhor, essa sentença, ela pode ser valorada em verdadeiro ou falso, entendeu? Eu não sei dizer se é verdadeiro ou falso, mas eu tenho aqui um verbo, eu sei do que eu estou falando, entendeu? Então, é uma proposição. Vamos lá, item 2 aqui. Nenhuma mulher exerceu a presidência do Brasil até o ano de 2018. Ó, eu tenho o verbo, tá? Eu sei do que eu estou falando que nenhuma mulher, zero mulher exerceu a presidência do Brasil até o ano de 2018. Eu sei até valorar, né? Eu sei que essa proposição, ela é falsa, porque a gente teve a ex-presidente Dilma Rousseff, né? Uma mulher e exerceu a presidência, tá? Então, mas aqui, analisando se é ou não proposição, é uma proposição. Porque, ó, tem verbo, eu sei do que está falando, tá declarando algo, entendeu? E eu é uma sentença que pode ser valorada em verdadeiro ou falso, tá? Vou botar o Czinho aqui. Vamos analisar o item 3. Onde serão alocados os candidatos aprovados no concurso para técnico judiciário do TJ Paraná? Opa, olha aqui. O que é isso aqui? É um ponto de interrogação. Sentença interrogativa é proposição? Não, não é proposição. Então eu sei que o item 3 não é proposição. Vamos lá, então o que é proposição? Item 1 e 2. Ó, letra C. Apenas as sentenças 1 e 2 são proposições. Pessoal, bem simples, né? Então tá vendo que as bancas, elas gostam de cobrar mais ainda o que não é proposição do que é proposição. Beleza? Vamos seguindo então. Próxima questão, ó. Questão 2018, recente também. A sentença "é justo que toda a população do país seja penalizada pelos erros de seus dirigentes" é uma proposição lógica composta. Pessoal, a gente ainda nem estudou o que é proposição composta. Mas logo de cara, olha o que eu tenho aqui. Um ponto de interrogação, novamente. Então eu não preciso nem ficar pensando muito. Eu sei que de cara isso aqui não é uma proposição. Então, ó, a questão falou que é uma proposição lógica composta, eu sei que o item está errado. Beleza? Porque isso aqui é uma sentença interrogativa, ok? Sentenças interrogativas não são proposições. Vamos lá, mais um item aí pra gente, ó. Em questões de raciocínio lógico, são utilizadas proposições, que são frases que podem ser julgadas como verdadeiras ou falsas. Olha aqui, perceba que o próprio item me deu a definição, né, de proposição. Mas não como ambas, isso é importante, né? É uma coisa ou outra, beleza? Assim, assinale a alternativa que apresenta uma proposição. Então vamos lá, eu tenho que ver o que é proposição dentre essas alternativas aqui. Vamos analisar a alternativa A. Redija um texto. Opa, olha aqui, sentença imperativa, né? O verbo redigir está no modo imperativo. Redija um texto. Tá no sentido de uma ordem. Então eu sei que não é proposição, ok? Alternativa B, a soma das idades de duas pessoas. Tá, a soma das idades de duas pessoas o quê? Cadê o verbo? Não tem verbo, então não é proposição também, ok? Letra C, vamos lá. Neymar Júnior fez 10 gols para o time do Barcelona. Opa, olha aqui, tem o verbo direitinho, sei de quem que está falando, eu estou declarando algo, então é a proposição, acabamos de encontrar. Resposta, letra C.
Vamos só analisar o item D para a gente ver qual o erro, né? Qual o percentual de aumento no salário mínimo nos últimos 2 anos? Opa, olha aqui. Ponto de interrogação, novamente. Então, não é proposição. Beleza, pessoal? Mais uma questão aí bem simples, né? Vamos seguindo, então. Mais uma questão, olha. Na relação a seguir, são consideradas proposições apenas os itens. Vamos lá, então eu tenho que marcar o que é proposição, né? O que é a proposição aqui? Item 1. A cidade de Lima Duarte é a melhor da região. Ó, aqui é uma proposição, né, pessoal? Tem verbo. Eu sei do que está falando da cidade do Lima Duarte, entendeu? Muito embora eu não sei valorar se é verdadeiro ou falso, mas é uma sentença que pode ser valorada em verdadeiro ou falso. Então já basta para ser uma proposição. Então eu sei que o item 1 é uma proposição. Vamos lá. Item 2. Marechal Deodoro vai à prisão. Olha aqui. Também é uma proposição. Tem o verbo, sei do que eu estou falando, entendeu? Então é a proposição. Item 3. Qual foi a média de idosas viúvas aposentadas no último ano? Opa, pessoal, olha o ponto de interrogação aqui. Então, não é proposição, ok? Item 4. Preste atenção no rótulo da embalagem. Opa, ok. Sentença exclamativa. E além do mais, o verbo está no modo imperativo, entendeu? Então, não é proposição também, ok? Então, o que é proposição? Apenas 1 e 2. Olha aqui. Letra B. 1 e 2. Beleza, pessoal? Vamos seguindo então. Ó, vamos entender agora, a gente viu o conceito de proposição, né? A gente vai ver que quando eu tenho apenas uma única ideia, eu estou falando de uma proposição simples, ok? Essa minha proposição simples, ela não pode ser dividida em proposições menores. A gente vai ver mais para frente o que é uma proposição composta, e a gente vai ver que a proposição composta, a gente divide ela em proposições simples menores, ok? Então eu quero que você entenda o seguinte, proposições simples vai ser uma única ideia completa, entendeu? Conforme aqueles outros exemplos que a gente viu, quando a gente estava estudando o conceito de proposição, todos aqueles exemplos que a gente viu foram exemplos de proposições simples, ok? Vamos lá, o que eu quero que você entenda aqui? A simbologia, pessoal, as bancas costumam simbolizar as proposições por letras do alfabeto. Então, geralmente, eles usam as letras P, entendeu? Q, entendeu? Mas qualquer letra do alfabeto. Não quero que você se prenda, somente letras P e Q. Eventualmente pode vir, suponha que a proposição A seja, aí bota um A, 2 pontos, aí escreve uma proposição, entendeu? Aquela ali vai ser a proposição A, porque a questão deu, tá? Eu quero que você entenda o seguinte, que as bancas costumam simbolizar proposições por letras, ok? Exemplo aqui, vamos supor a proposição P seja aqui, eu estou com sede. Eu estou com sede. Um outro exemplo, vamos supor aqui um Q minúsculo agora. Um Q minúsculo. Matemática é uma matéria legal. Então, pessoal, está aqui uma proposição representada por uma letra, ok? As bancas representam proposições por letras do alfabeto. Pode ser maiúscula, pode ser minúscula, não se prenda a isso, tá? A questão ela vai dizer isso no enunciado e o que ela falar a gente vai adotar para a gente poder resolver a questão, ok? Eu quero que você entenda o seguinte: falou, transmite uma única ideia vai ser proposição simples, beleza? Vamos seguindo então. Agora a gente vai falar um pouco sobre os princípios fundamentais da lógica. São 3 princípios básicos, tá? O primeiro princípio é o princípio da não contradição. Não contradição, ok? O que diz esse princípio? Uma proposição ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, por conta disso, a gente viu lá atrás, os paradoxos, eles não são proposições porque eles vão contra esse princípio, tá? Quando eu suponho que ela é verdadeira, eu chego numa contradição. Quando eu suponho que ela é falsa, eu chego em outra contradição. Então, por conta disso, os paradoxos não são proposições, tá? Ou seja, eu tenho que valorar em verdadeiro ou em falso. Não pode os dois ao mesmo tempo, ok? Segundo princípio, pessoal, terceiro excluído. O que diz esse princípio?
que toda proposição ou ela é verdadeira ou ela é falsa, tá? Não existe uma terceira valoração, mais ou menos verdadeiro, mais ou menos falso. Não existe, tá? Ou é verdadeiro ou é falso. Não existe outra valoração, ok? Esse é o princípio do terceiro excluído. E agora o terceiro princípio, o último princípio, é o princípio da identidade, tá? Algumas bancas, poucas, né, gostam de cobrar esse princípio, eu coloquei aqui na nossa aula para a gente compreender e não ser pego de surpresa, né? Se uma proposição ela é verdadeira, então ela é sempre verdadeira, tá? E vice-versa, tá? Se uma proposição é falsa, ela é sempre falsa, tá? Ok? Então vamos responder mais uma questão. Vamos lá, pessoal. Ó. CESP 2019. Acerca da lógica sequencial, julgue o item que segue. A lógica bivalente. Opa, lembra que lá atrás eu falei o que é lógica bivalente? Lógica bivalente é essa parte que a gente está estudando, né? Essa lógica de proposições, entendeu? Lógica aristotélica, lógica proposicional, lógica sentencial, essa parte que a gente está estudando. Ó, a questão fala o seguinte: a lógica bivalente não obedece o princípio da não contradição. Opa, a gente acabou de ver no slide anterior que obedece sim. Eu já sei que o item está incorreto, ok? Segundo o qual uma proposição não assume simultaneamente valores lógicos distintos. Ó, totalmente errada a questão. A gente acabou de ver que ela obedece o princípio da não contradição, ok? Uma proposição, ela ou é verdadeira ou é falsa, ok, pessoal? Então vamos seguir. Ó, acabamos nossa aula, nossa primeira aula. Eu espero que vocês tenham compreendido essa parte inicial, o conceito de proposição. Ok? Tá aí o meu Instagram, o meu canal no YouTube. E pessoal, até a próxima. Um abraço e obrigado pela atenção. Valeu!